Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marco Marzola, terapeuta, mestre, instrutor e produtor de orgonites. E vou trazer aqui um bate-papo muito informal para lhe trazer dicas e informações importantes para o seu bem-estar e a sua saúde. A cada dia, um novo entrevistado. Hoje nós teremos aqui a Jussara. Jussara, por favor, se apresente. Obrigada, eu me chamo Jussara Bastarrica, eu sou terapeuta floral, venho da área da saúde, sou fonoaudióloga e me especializei em terapia floral. Ótimo, terapia floral. A terapia floral tem diversas linhas. Sim. Começou com a linha do Dr. Edward Bach. Isso. Doutor porque ele era um proeminente médico, cirurgião, ele era chefe de emergência, era um dos mais proeminentes na época dele em Londres. Isso mesmo. E ele criou uma linha de florais. A linha de florais que a senhora trabalha hoje é a linha de Bach ou é outra linha? Não, eu trabalho com o Sistema Florais de Minas, que é aqui do Brasil, né, que fica em Itaúna, perto de Belo Horizonte, né, e já há mais de 20 anos eu trabalho com o Sistema Florais de Minas, ministro cursos, né, formo terapeutas florais, não só aqui no Sul, mas em todo o Brasil. E é uma alegria, né, trabalhar com esse sistema. Por que escolher a linha? Por que escolher os florais de Minas ao invés dos florais de Bach? Eles são mais específicos para nós? Eles são mais abrangentes? São mais atuais? Todo mundo começa com florais de Bach, né? Eu iniciei também estudando florais de Bach, depois outros sistemas como Califórnia, Alasca, deserto. E numa especialização que eu fiz, conheci os florais de Minas e acabei indo, né, em Itaúna para conhecer os laboratórios, e ali eu me encantei com o trabalho, com a pesquisa, né, que tem em torno desse sistema e me conquistou. Eu acredito que todos os sistemas florais são maravilhosos, né? Não existe. Eu acho que é uma questão de... Acho não, eu tenho certeza, é sintonia, sabe? Mas para quem está nos assistindo e não conhece florais, eu acho que seria importante explicar como é que eles funcionam, aonde que eles vão atuar no nosso corpo. Qual tipo de benefício eles nos trazem? Ok, então a terapia floral, ela é uma abordagem natural que se utiliza de essências de flores se baseando no conceito de que as nossas emoções influenciam diretamente sobre a nossa saúde física e mental, né? E nós já sabemos disso, né? É comum a gente ouvir, há pouco eu ouvi um casal falando: nossa, o meu irmão está com uma gastrite violenta, e ela mesma responde, mas também é tão estressado, né? A gente já associa padrões a sintomas físicos, né? Então as essências florais, elas agem de forma sutil, porque estamos falando de energia, né? Mas de uma forma poderosa na questão da sua força de transformação. Então elas agem trazendo à tona nossos padrões, né, e promovendo uma conscientização interna. O que acontece? Eu começo a me dar por conta desses padrões. E com isso é possível então dissolver esses bloqueios emocionais e mudar o nosso comportamento. Resumindo, a terapia floral, ela abre uma janela de atenção para aquilo que eu não percebia em mim mesma, né? Então a gente começa a se dar por conta, tipo, por que será que quando a minha filha fala tal coisa eu sinto isso? Por que o meu marido, quando faz tal coisa, eu penso assim, né? Então, como eu brinquei contigo, né, a terapia floral é como se ela ligasse um Wi-Fi interno, né, para a gente começar a se dar por conta dessas dinâmicas internas. O floral de Bach vai ajudar num autoconhecimento a partir do momento que nós vamos perceber aquilo que nos faz mal, aquilo que nos atinge, ou ele simplesmente vai trazer à tona emoções e sentimentos mal resolvidos, para que isso possa ser dissolvido de outra maneira? Eu acredito que ele faz todo o caminho.
Ele faz todo o caminho. Primeiro, nós podemos, assim, se pudesse, né, acontecer assim, didaticamente, a gente dividir, né? Sim. Existe uma parte, vamos dizer, 50% dos florais são para as nossas questões, né, internas de lembranças, de traumas, de sentimento de menos-valia, sentimento de solidão, seja o que for, né, que vem com essa carga emocional. E outros são, que eu chamo de despertamento, se é que existe essa palavra, né, quando a gente começa a buscar isso que a gente tanto fala, que é o autoconhecimento, né? Então, quando a gente percebe esse movimento, tudo começa a mudar, né? E tem algo na terapia floral que me encanta muito, que é quando ele nos ajuda a dar nome para aquilo que a gente sente, né? É muito comum pacientes chegarem no consultório e relatarem, né, seus traumas, suas questões, e às vezes eu pergunto, mas e nesse momento, o que você sentiu? Às vezes a pessoa se joga para trás e diz, nossa, eu nunca pensei nisso. E é isso que importa, né? Então, às vezes, a gente não consegue nem colocar nome naquilo que a gente está sentindo. Porque quando vem com sintoma físico, a questão da corporeidade ali, ela é mais tranquila. Eu estou sentindo... A corpórea tem uma direção, é ali. Isso, dói ali, né? E é importante também entender a questão da dor, né? Ela tem uma importância enorme, porque a dor põe a gente na gente, né? Sim. Quer lembrar que tu tem um dedão, dá um tropicão, porque até então tu não lembrava que tinha um dedão, né? Então ela tem essa função também importante da dor. Mas após isso, é importante também que a gente busque o que vem atrás dessa dor. E aí é que os florais começam a desvendar, sabe? Sim. Isso é como se ele fosse tirando véus, né? E a gente tivesse acesso a algo que eu não percebia antes. Eu também trabalho com florais já há algum tempo, mas eu estudei os florais de Minas, estudei também os florais de Saint-Germain, mas eu, por gosto próprio, eu me identifiquei mais com os florais de Bach e com eles que eu trabalho. Muitas vezes as pessoas com 2, 3 doses, poucos dias, elas já dão relatos que estão percebendo alguma coisa, que sentem resultado. Isso acontece também com os florais de Minas? Com certeza, sim. A manifestação é muito rápida, né? Não na conclusão, né, daquilo que eu vim buscar, mas na manifestação por exemplo, eu começo a minha respiração começa a ficar mais longa, né? Meus pensamentos mais claros, isso é praticamente imediato, né? Muito rápido, a pessoa percebe Exato. Já uma diferença. Tanto que é muito usado o rescue ou o resgate. Sim. Né? Eu não me lembro agora, no Floral de Minas tem um com esse nome ou é uma fórmula que se usa? É diferente o nome, né? Se chama buquê de 5 flores e o outro é buquê de 9 flores. São dois compostos que nós usamos para situações de emergência, né? E aí, hoje dentro do sistema Florais de Minas tem mais de 130 essências, né? E uma das questões também que eu gosto muito de falar, que é essa busca que a gente fala tanto, né, de autoconhecimento, que nada mais é do que dar nome para aquilo que a gente está pensando e a gente insistentemente se perguntar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo agora, né? A gente fica muito fora do nosso tempo, então... Entender o porquê eu estou sentindo aquilo, Isso. O porquê eu pensei nisto quando ouvi tal coisa, o porquê deste sentimento, desta emoção. E isso é muito importante para nós. Dizem que a pergunta que mais faz a gente crescer é por que será? Né? E a gente não tem esse exercício, né? Então, esse colocar-se, né, nesse sair de fora, né, e buscar dentro, porque é um hábito perigoso que nós temos também, né, de buscar fora aquilo que está dentro. Às vezes não é nem um pouquinho confortável nem saudável. Porque a gente não chega aonde, né? Exatamente. Na metafísica da saúde a gente sabe, né? Uma frase que eu acho muito legal que diz: você é responsável por tudo.
né? Tem que buscar dentro para resolver o fora. Isso. E esse buscar, esse autoconhecimento é identificar, se a gente pudesse assim resumir a terapia floral, o objetivo dela é buscar o equilíbrio, né? E aí quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa num ponto de equilíbrio, né? Só que esse ponto ele não é estático. E a gente fica achando que é estático e não é. Ele é, a gente passa por ele, na verdade, né? Até para a gente sair daquela cobrança de que eu tenho que estar sempre bem. Não é. Não é assim que funciona. Não é. Aliás, é esse movimento que dá um colorido, né, para a vida, né? Porque a vida não é... Aliás, se ficar a linha reta, morreu, né? Terrível. Então, é esse movimento aqui. E aí, o bacana da gente ter essa noção de onde é esse ponto de equilíbrio, eu me afasto menos dele, né? Porque imagina um pêndulo, ao invés de eu ir lá, ficar muito triste, ficar muito feliz, logo que eu saio daquele ponto ali que a gente chama de ponto de equilíbrio, eu já percebo, opa, já saí, volto. E aí o interessante disso tudo é saber como eu volto para esse ponto, né? Para uns é passear com seu cachorro, para outros é ficar na frente do mar ou cantar, seja o que for, mas identificar como eu volto para esse ponto, isso é muito importante. E a terapia floral dá esse entendimento para a gente. Não só dá esse entendimento, mas ajuda a voltar para o ponto de equilíbrio. Com certeza. Que o ponto de equilíbrio, além dele oscilar, ele muda. Porque hoje a minha felicidade está em determinado ponto. No passado não era. No futuro não vai ser ali. Então ela só não oscila, ela vai mudando com o tempo. Minha felicidade, as minhas necessidades são outras. Também muda. E com isso, com o passar do tempo, se nós não tivermos esta compreensão, esse entendimento, nós vamos ficar insistindo em algo que não tem mais validade, que não tem mais valor. Isso mesmo. O floral de Bach vai nos auxiliar a ter esse suporte, este entendimento para continuar buscando aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos. Isso. E um atrativo assim, muito forte na terapia floral é que ela, primeiro, não tem contraindicação, né? Desde bebê recém-nascido até os últimos dias, os últimos suspiros, né? Nós podemos usar a terapia floral. Ela não tem interação medicamentosa, eu estou tomando algum alopático, não posso. Não existe isso. Antidepressivos, anti-ansiolíticos, pode tomar junto, inclusive auxilia e acelera a recuperação. Exatamente. Ele abre esses caminhos, né, para que essa cura, e no sentido amplo dessa palavra... Tanto que né, a terapia floral está incluída no SUS. Finalmente. No SUS, em várias... centros de saúde. Vários centros de saúde oferecem, né, os florais. Não são todos, mas está crescendo cada vez mais. Isso mesmo. Isso é muito então, importante. a terapia floral tem essa delicadeza, né, de que ela vai sempre perguntando até onde pode ir. Não existe aquelas catarses, né, eu acredito que a cura, ela não pode ser pior que a própria doença, né? Então esse momento, né, que já é difícil, já está doendo, né? Então o processo da terapia, ela precisa ser delicada, né? Ela precisa ter esse cuidado, esse acolhimento, e o floral traz essa delicadeza, né, que eu chamo de elegância, né, no floral, porque ele vai acontecendo espontaneamente, né? É comum às vezes a pessoa, quando voltar na terapia, né, uma semana depois ou 15 dias, eu perguntar, e aí, como é que tu tá? Ela disse, estou igual. Mas e aquela dor de cabeça? Ela, realmente, eu não estou mais sentindo, né? Porque estar bem é comum, é normal estar bem, né? Então, aquilo vai dissolvendo mesmo, né? E esse bem-estar começa a permanecer, né, na tua rotina. Sim. E a anamnese, como é que é feita a escolha dos florais? A pessoa chega e fala, eu tenho, por exemplo, vamos falar de ansiedade, que está muito na moda hoje. Eu tenho ansiedade. Sim. Qual floral? É aquele único, específico, igual para todo mundo? Ou ele vai variar? Como é que é identificado isso? Ele é personalizado, né? Porque cada um tem... Porque o mesmo sintoma, né? Dr. Bach já dizia isso, né?
de que Sim. o mesmo sintoma, duas pessoas com o mesmo sintoma, o mesmo tratamento, uma cura e outra não, né? Por quê? Porque ele dizia que existem ingredientes internos, né, que precisam ter um olhar mais afinado, mais acurado em cima daquilo. Então, na conversa, é isso. A gente vai perguntando, e isso é uma grande qualidade dos terapeutas, né, de saber fazer perguntas. Né? Muito importante. Né? Eu, pessoalmente, não gosto de questionário. Eu acho que fica algo muito quadradinho, muito engessado, porque conforme a pessoa vai dando um sentimento, às vezes ela fala algo, mas fisicamente demonstra algo diferente. Isso. Nesses casos, eu vou pelo que ela está demonstrando, não pelo que ela está falando. E raramente eu erro. As maiores frases não são ditas. Exatamente. Sim, então eu começo a investigar isso, sim, mas eu olho sempre para a queixa que a pessoa está falando. Né? Se ela chega com essa queixa de ansiedade, é claro que eu vou olhar essas questões, né? Porque normalmente, por exemplo, a ansiedade vem acompanhada de impaciência, de irritação, né? Outras coisas ficam orbitando, né, em torno desse... Dificuldade de dormir, acorda no meio da noite, pensamentos começa a procrastinar, acelerados. falta de memória, falta de atenção. Às vezes vai ver algo simples que vai gerar muita complicação na vida da pessoa. Exatamente. Então, dessa forma se chega a uma fórmula, né? Sim. E aí, que não é um floral, é uma fórmula. Uma recomendação floral com várias essências, né? Eu costumo limitar o número de essências até para que a gente observe o resultado deles, né? Sim. E aí eu entrego para o paciente, ele leva numa farmácia, inclusive eu trouxe aqui porque às vezes as pessoas não sabem, né? Leva numa farmácia, a farmácia vai manipular, colocar todas as essências ali e o paciente vai tomar. Nos Florais de Minas, a gente tem uma posologia que são 4 gotas 4 vezes ao dia, né? E aí a pessoa vai tomando, que dura mais ou menos em torno de 25 dias, 30 dias, né? E aí a pessoa retorna, né? E nós vamos de novo calibrar aquela essência, porque muitas coisas já cederam e outras aparecem, né? Às vezes dessa forma que era muito forte para a pessoa se desfaz e ela começa a perceber outras coisas, ela começa a perceber outras questões, outros sintomas que a partir da nova fórmula vai começar a ser tratado. Exatamente, a terapia floral, esse é o ponto dela, ela vai desvendando, né? Ela vai abrindo gavetas, né? E a gente vai se perguntando, eu quero isso, não quero isso, não, esse eu vou guardar, né? Então, esse é o grande ponto da terapia floral. Isso é que é muito importante. Às vezes as pessoas pedem uma fórmula para ela mesma ou para uma outra pessoa. Ah, porque aquela pessoa tem isso, aquela pessoa sente aquilo. Mas não é a maior queixa da outra pessoa. A outra pessoa não quer mexer com aquilo. Eu não costumo fazer recomendações para outras pessoas. Para terceiros. A não ser que seja para um bebê, para uma criança, né, uma mãe, né? Criança, ou um idoso, né, que não pode ver o consultório. Isso. Por que eu não faço? Primeiro que eu corro o risco de estar enxergando aquela pessoa através do olhar dela. Né? Exatamente. Então, se a pessoa não pode vir à terapia, às vezes eu até posso mandar um composto, né? Como um buquê de 9 flores, né? Algo para movimentar essa pessoa para que ela venha. Né? Isso é importante. Né? E aí tu tocou num assunto que eu me lembrei de algo que é super importante a gente falar. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Jussara, é aquelas essências que já tem pronto na farmácia. Né? Acho que é válido sempre. O floral, eu brinco, sabe, com meus alunos, que eu digo que o floral só tem um jeito do floral não funcionar, é tu não tomar. Né? Então, às vezes a pessoa vai, como o exemplo que tu deste, né? Para a ansiedade. Ele vai pegar aquele floral, ele já vai mexer naquele Ele pode não resolver. Tudo pode não ser tão rápido, mas ele vai ajudar. Algo vai movimentar nessa pessoa. A ponto de você poder ir atrás de uma fórmula personalizada ou a partir daquela melhora ir evoluindo. E partindo
do que Dr. Bach dizia, cura-te a ti mesmo. Né? Exatamente. Então existe, acho que é válido também. Agora a diferença que temos aqui numa formulação pessoal é exatamente isso, é porque tem o teu tamanho, a tua energia, as questões que tu está naquele momento trabalhando. Então ele provavelmente ele vai ser mais assertivo. Né? Então, sim, vamos ali pegar da farmácia como se ele tirasse o pico. Né? Ainda temos muita coisa ali submersa, mas ok, é válido. Então, eu incentivo também, se aquela pessoa que não pode fazer uma terapia, e não poder, eu digo, não tem disponibilidade interna ainda para uma terapia, eu indico sim, que eu acho bacana. Inclusive para animais, né? Sim, existe hoje. Animais. Plantas. Plantas, exatamente. Né? Então nós temos um leque enorme, né, de possibilidades, né, de tratamento. Eu digo que existe terapia floral para todos os sintomas. Eu brinco, inclusive, para unha encravada. Todos os sintomas e todos os momentos de vida. Sim, né? Exato. Tem algum caso interessante que a senhora gostaria de comentar rapidinho aqui para a gente? Nossa, tem um que eu fiquei muito feliz, que essa semana aconteceu, de um paciente que chegou com o sintoma de dor no peito, certo? Mas com seus exames ok, estava tudo ok. E na sua fala ele dizia se sentir muito angustiado e com um sentimento muito grande assim de vazio, né? E aí, neste primeiro momento, essências florais para essas queixas, inclusive para essa pressão no peito que ele sentia. Na próxima consulta, ele já retorna dizendo que já estava se sentindo melhor, mas que agora vinha um sentimento de frustração muito grande. E ali ele começou a perceber que era na sua área profissional. Né? Estamos aqui falando de transição de carreira, que é um assunto que a gente está falando muito. Muito, né? muito. E aí, neste segundo momento, iniciamos a terapia floral para esse momento de crise, de bifurcação, né? Porque na cabeça dele, Marcos, ele estava assim, ó, estudei a minha vida inteira, me esforcei para chegar no cargo que eu estou, eu achei que estaria feliz e não estou. Né? Aí vai trazer autoconfiança, Isso. autoestima, autoafirmação, determinação, né, para se lançar nesse poder de desafio. decisão. Isso. E aí iniciamos, e agora, nesse momento, ele começou a se interessar, porque eu vou perguntando, o que tu gosta de fazer de verdade, né? Vamos lá, outras coisas que não seja profissional. E ele começou a relatar muito que gostava de viajar. E aí, ali ele começou a estudar, se aprofundar e viajar mais, e hoje ele concluiu essa transição, né, de carreira. Ele saiu de um cargo, né, de uma empresa grande, né, e foi, hoje, abriu uma pousada no meio da Amazônia. Nossa, está numa felicidade, né? Então, é possível, né, através dessas ferramentas como a terapia floral, ir desbloqueando aquele medo, né, que tem. Porque, sabe quando tem uma coisa fechada, eu disse assim, mas eu estudei para isso, então eu tenho que continuar ali. Às vezes é só o início. É verdade. Né? Então, eu achei lindo esse movimento todo. Muito, né? Interessante. Sair de um mundo corporativo, onde tem né, aquele respaldo financeiro, para se lançar em algo completamente novo. E às vezes muito mais feliz e com uma... Ele mudou até a fisionomia dele. Lindo de ver. Muito melhor, muito melhor. Muito bacana. A gente podia falar das essências. Eu trouxe algumas flores, porque... Nós vamos deixar para uma outra conversa, para o próximo dia, porque precisamos tê-la aqui de volta. Tá tranquilo. Tá? Vou pedir para você deixar um recado rapidinho para quem está nos assistindo. Olha, e, claro, o seu contato. Tranquilo. Se eu pudesse deixar uma sugestão, eu diria, não se acostume com as dores. Não se acostume com as dores, procure ajuda. E a outra sugestão é, não se compare. Eu acho que uma das coisas que mais está nos adoecendo são as comparações. Então, seria isso que eu deixaria para todos nós aqui, para todos nós, né? Recado, perfeito.
Perfeito. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Pelo convite, né? E estou aberta, claro, para outras conversas. Vamos marcar, rapidinho. Então, estamos terminando mais um Papo de Terapeuta. Foi um prazer tê-los aqui. Gratidão e até o próximo. Obrigado.